Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento. Introduções aos livros históricos. Interpretação protestante por J. Alberto Sogen, professor da Faculdade Valdense de Teologia de Roma. Narração Margarete Vital. Falando de livros históricos, não pretendemos falar de história no sentido moderno da palavra. O hebreu antigo, quando pensava na história, via as ações gloriosas de Deus nos acontecimentos do seu povo, ações que aspiravam à salvação da humanidade, precisamente por meio de tal povo. Seria então injusto tratar o material histórico do Antigo Testamento da mesma forma que uma obra historiográfica moderna, posto que a finalidade a que essa época se propõe é completamente diferente. No Antigo Testamento, temos várias obras historiográficas, das quais duas principais são a deuteronomística, que compreende os livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 13 e 4 Reis, e a cronística, que compreende os livros de Paralipômenos, Esdras e Neemias. Dois livros, Ruth e Esther, são independentes destas duas obras. Os outros, Tobias, Judite e 1 e 2 Macabeus, pertencem a uma fase posterior ao cânon bíblico, o alexandrino, pelo que são chamados deuterocanônicos. Estes não são conhecidos nem pelos hebreus e nem pelos protestantes, que de fato os chamam apócrifos, porém a Igreja Católica os aceita. A obra historiográfica deuteronomística recebe o seu nome pelo fato de haver nascido em círculos muito próximos, pelo menos idealmente, dos quais saiu a fonte deuteronômica do Pentateuco. Como esta fonte insiste sobre a centralização do culto em Jerusalém, todos os reis em 3 e 4 reis são julgados segundo este critério, e sobre o conceito de remuneração divina, por exemplo, em Josias 23 e Juízes. Conforme a corrente dos livros, os materiais antigos reportados são mais ou menos reelaborados. Por exemplo, Josué e 1 e 2 Samuel têm somente alguns capítulos dt, enquanto Juízes tem na parte central, capítulos 2 a 16, cada episódio precedido por uma introdução dt. Em 13 e 4 Reis, a situação é similar com respeito à apresentação de cada monarca. Não está claro onde a obra foi originada. A maior parte dos autores pensa que foi em Palestina depois do exílio de Babilônia em 587 a.C. Outros, não obstante, pensam que tenha nascido entre os exilados da Babilônia, uma tese que parece mais verossímil. Em todo caso, trata-se de uma coleção relativamente tardia dos antigos materiais, coleção efetuada baixo a experiência traumática da destruição de Jerusalém e da deportação por parte de Nabucodonosor da Babilônia. O autor ou os autores procuram, comentando à luz destes acontecimentos terríveis, a tradição histórica passada, conduzir o povo ao arrependimento, preparando assim a reconstrução da comunidade. A obra cronística é diferente. Apresenta, em parte, um paralelo entre Samuel e Reis. Porém, depois, continua narrando a reconstrução de Jerusalém depois do regresso do exílio. Como consequência, é certamente tardia e nasceu entre o sacerdócio do templo reconstruído, o chamado Segundo Templo. Às vezes, reflete a teologia dt da remuneração, levando às suas extremas consequências. Outras vezes, dá versões que refletem a opinião do sacerdócio de Jerusalém sobre determinados problemas. Isto não significa que não possam existir importantes materiais historiográficos, materiais que, em vários casos, suplementam uma informação insuficiente contida nos livros dos reis. Por exemplo, a notícia da reforma do rei Josias, em 2 Paralipômenos 34-35, é mais completa em detalhes que aquela paralela de 4 Reis 22-23. Os livros deuterocanônicos refletem preocupações de naturezas diversas. Alguns deles, como Judite e Tobias, não têm a pretensão de nos dar materiais históricos. 1 e 2 Macabeus são, pelo contrário,
de importância fundamental para o conhecimento da época em torno do século II a.C., mas também lá onde as notícias historicamente captáveis são praticamente nulas ou escassas, temos perspectivas interessantes sobre a teologia e sobre a piedade do judaísmo dessa época. Consequentemente, tem uma importância não rejeitável, inclusive para aqueles que não os aceitam como livros canônicos. Interpretação protestante para o livro Josué. O livro divide-se espontaneamente em 3 partes. Primeira, a narração da conquista da Palestina baixo Josué, capítulos 1 a 12. Segunda, a divisão da terra prometida entre as 12 tribos e os grupos associados a elas, capítulos 13 a 22. E terceira, um apêndice histórico que se refere à Assembleia de Siquém, celebrada no final da conquista, capítulos 23 e 24. Na primeira parte, nos são apresentadas as 12 tribos na conquista do país sob a guia de Josué. Ocupam sucessivamente Jericó, Ai, Gabaon, lutam contra as coalizões dos reis do sul e do norte, ficando assim donos da parte-chave da região. Não nos é dito como foi ocupada a parte central do Planalto, especialmente a zona de Siquém. A notícia sobre a conquista unitária contrasta com um quadro bem diverso que nos é oferecido em Juízes 1. Ali, cada tribo ou grupo de tribos move a todos ao ataque de determinados territórios, tendo êxito na empresa ou falindo, segundo os casos. É interessante notar que também em Josué existem passagens paralelas àquelas de Juízes 15, 13 a 17, 16, 9, 17, 11 a 18, e de forma menos evidente, Josué 19, 47, com Juízes, capítulos 17 e 18. A explicação desta situação há de se buscar no fato de que a tradição histórica mais antiga sabia efetivamente só de tribos e de grupos de tribos, cada qual preocupado por seu próprio território e federados entre si depois da conquista, enquanto a narração unitária de Josué, capítulos de 1 a 12, reflete principalmente a narração que devia servir para o culto que celebrava os benefícios recebidos de Deus, mais que reevocar uma sequência cronológica exata dos acontecimentos. A segunda parte nos dá uma série de pontos fixos e de confins e de listas de localidades pertencentes aos territórios de cada tribo, às vezes bastante confusas. Os estudos mais recentes revelam que a maior parte delas data da época pré-monárquica ou pertencente à época monárquica mais antiga, e que, em parte, é retomada no século VII pelo rei Josias para a reorganização do reino depois da sua reforma. Na historiografia DT, aparecem como parte da promessa de restauração durante o exílio. A terceira parte dá 2 relações da Assembleia de Siquém. O capítulo 24 contém o núcleo mais antigo, reelaborado pelo DT. O capítulo 23 é totalmente DT. A Assembleia consagra, segundo alguns autores, a constituição de Israel como aliança sagrada de 12 tribos. Interpretação protestante para o livro Juízes. O nome Juízes provém de uma palavra que em todas as línguas semíticas ocidentais antigas significa exercer o governo, em geral de forma temporal. O referimento não é, pois, à justiça, mas ao governo exercido por estes personagens sobre Israel antes da monarquia. Temos juízes normalmente chamados maiores, porque vários empreendimentos seus são narrados, e juízes menores, porque deles somente conhecemos a existência e, no máximo, alguns particulares mais ou menos pitorescos. O livro divide-se em 3 partes. Primeira, capítulo 1, 2, 5. Passagem em parte paralela a alguns textos de Josué já examinados, na qual se fala da conquista como empresa das diversas tribos ou de pequenos grupos. 2. Capítulo 2, 6 a 16, 31.
o chamado corpo do livro, fortemente reelaborado pelo DT, ao contrário do precedente que não possui estas reelaborações. Os vários juízes, maiores ou menores, segundo o caso, desfilam frente a nós numa ordem sucessiva. No capítulo 5, temos o chamado Canto de Débora, provavelmente a composição poética mais antiga de Israel. Segundo o critério da retribuição, próprio do Deuteronômio e do DT, o povo peca, é castigado, grita a Javé a própria dor, depois é liberado, ao que segue a narração do antigo episódio. O esquema se repete em todos os juízes maiores. Na terceira e última parte, temos 2 episódios não reelaborados pelo DT, os capítulos 17 e 18, que nos mostram como a tribo de Dan teve que abandonar a sede recebida para se dirigir ao norte e ocupar ali novas terras. Os capítulos 19 a 21 nos mostram como uma tribo que não se submetia ao altíssimo ethos da aliança sagrada podia ser exterminada sem piedade. Ethos, palavra de origem grega, significa caráter moral, modo de ser. Interpretação protestante para o livro Ruth. É uma pequena e interessante composição, provavelmente posterior ao exílio, que a Bíblia hebraica coloca no final, mas que a antiga tradução grega colocou no lugar justo, entre Juízes e 1 Samuel. Tem por objeto uma genealogia do rei Davi, que aparece assim descendente de uma mulher moabita. É importante a abertura em relação aos povos confinados a Israel, para com os quais a teologia oficial tinha sido sempre muito reservada. Interpretação protestante para os livros 1 e 2 Samuel. Samuel, o profeta, é juntamente com Saul, o heróico lutador contra os filisteus, o personagem principal somente do primeiro livro. O segundo está dominado pela complexa e politicamente interessantíssima figura do segundo rei de Israel, Davi, que sucedeu ao infeliz primeiro monarca, Saul. 1 Samuel. De 1 a 7, nos fala da juventude de Samuel. De 8 a 15, das relações entre Samuel e o primeiro rei Saul. Nos capítulos 16 a 31, temos o conflito mais ou menos aberto entre Saul e Davi, então o seu general mais brilhante. Só a gloriosa morte de Saul em batalha e de parte dos seus filhos põe fim à disputa. Em 2 Samuel, de 1 a 4, temos a Davi, antes rei do sul, ou seja, de Judá, trabalhando com a tentativa de estabelecer no norte, sobre o trono de Saul, um filho seu. Depois, Davi foi rei também no norte, isto é, de Israel. Nos capítulos 5 a 8, temos a história de uma série de atos políticos de Davi. A liberação da dominação filisteia, a conquista da nova capital, Jerusalém, a ocupação de muitos territórios circunvizinhos, especialmente na Síria e na Transjordânia, dando assim origem a um império de notáveis dimensões. Em 2 Samuel, de 9 a 20, nos dá a história da família de Davi, misturada com relatos sobre outras conquistas e sobre a sua empresa no âmbito da guerra civil. Os capítulos 21 a 24 nos apresentam finalmente vários episódios sem uma ordem cronológica ou lógica, todos relacionados com a vida ou os sequazes de Davi. 1 Samuel, de 4 a 6, e 2 Samuel, 6, são frequentemente chamados relato da arca, porque nos apresentam as aventuras deste objeto de culto. Também em 1 e 2 Samuel temos contradições, duplicações e outras incongruências. Interpretação protestante para os livros 3 e 4 Reis. Os 2 livros podem ser facilmente divididos nas seguintes partes: 3 Reis, 1 e 2, o epílogo da história familiar de Davi e a subida de Salomão ao trono. 3 Reis, de 3 a 11, o reino de Salomão. 3 Reis, 12, 4 Reis, 17. A história dos reinos hebraicos divididos até a queda do Reino do Norte, Israel, e finalmente 4 Reis, 18 a 24, a história do Reino do Sul, Judá, até a sua queda no ano 587. Um dos principais problemas do livro
consiste nas suas cronologias, nas quais aquela de um rei de um país vizinho está sempre formulada em relação àquela do rei do outro país. Temos assim frases do tipo: no ano 10 de A, rei de Judá, subiu ao trono B, rei de Israel, e vice-versa, depois do que seguem os anos do reinado e as características mais importantes do mesmo. O critério de avaliação de cada rei é o estabelecido na reforma de Josias: centralização do culto em Jerusalém e fidelidade às antigas, tradicionais formas de culto que a reforma de Josias queria restaurar. As avaliações dos reis em questão não são, pois, político-econômicas, como as veríamos hoje, mas teológicas. No curso dos dois livros são mencionadas, frequentemente, algumas fontes, das quais os redatores extraíram os seus materiais. O livro das Gestas de Salomão, conforme 3 Reis, 11:41, o livro das Crônicas dos Reis de Judá, conforme 3 Reis, 14:29 e outras 14 vezes, o livro das Crônicas dos Reis de Israel, 3 Reis, 14, 19 e outras 16 vezes. Estes não devem confundir-se com os livros das Crônicas ou Paralipômenos do Antigo Testamento. Interpretação protestante para os livros 1 e 2, Paralipômenos ou Crônicas. Os livros das Crônicas ou Paralipômenos, frequentemente paralelos a Samuel e Reis, podem se dividir facilmente em 4 partes. Primeira, as genealogias desde Adão até Davi. 1 Paralipômenos, capítulos de 1 a 9, frequentemente com variantes interessantes em comparação com os outros livros. Segunda, 1 Paralipômenos, de 10 a 29, o reino de Davi, com uma tendência forte a exaltar a sua pessoa e a sua obra no culto. Terceira, 2 Paralipômenos, de 1 a 9, vida de Salomão, também aqui com tendência à exaltação. E quarta, 2 Paralipômenos, de 10 a 36, desde a morte de Salomão até o exílio de Babilônia. No centro da obra estão Jerusalém e o templo, sendo ignorado qualquer outro lugar de culto. Particulares pouco edificantes tendem a desaparecer ou a ser depreciados, em outras palavras. O cronista escreve intencionalmente a história sagrada, como aparece também no elemento litúrgico milagroso sempre presente em muitas narrações. A linhagem davídica segue na época posterior ao exílio por 5 gerações, o que nos conduz até o fim do século IV a.C. Frequentemente aparecem, como já visto, conforme a introdução geral nas páginas 5 SS, materiais inéditos ou referidos de maneira mais exata que em 3 e 4 Reis, pelo que o livro mantém um notável valor, apesar de tudo. E aqui encerramos a primeira fase da leitura da interpretação protestante para os livros históricos. Eu sou a Margarete Vital. Lembra de compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Muito obrigada e até o próximo áudio, quando nós vamos dar sequência de Esdras e Neemias até 1 e 2 Macabeus para a interpretação protestante dos livros históricos.